Saia do meio do caminho. É com essa palavra que eu quero iniciar o nosso devocional de hoje, convidando você a entrar num ambiente de reflexão. A cada encontro, a cada devocional, nós somos convidados por Deus a refletirmos sobre a vida que levamos. O desafio desse devocional não é apenas te dar conteúdo bíblico, é fazer você pensar no tipo de vida que você tem levado diante de Deus. Hoje eu quero mostrar a você, através de uma história bíblica, o quanto vale a pena tomarmos decisões no Senhor. Eu quero te chamar a refletir melhor sobre como você tem vivido e que tipo de decisão você precisa tomar para este tempo. Eu quero lembrar de uma história que para mim ela é fascinante, ela é extraordinária. Ela me remonta em tempos de decisões. É com ela que eu baseio muito das decisões que tenho que tomar no decorrer da minha vida. Sabe, eu me lembro de uma certa história que está no livro de no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. Conta um tempo em que o rei Davi vai ter que tomar uma decisão. Eu quero ler com você. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo de número 30, eu quero ler esse texto com você e certamente extrair dele uma lição poderosa para a minha e para a tua vida. A Bíblia diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar em Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezrael e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Me deixa pôr você no cenário dessa história. Davi é um jovem que vai receber a visitação profética de Samuel na sua casa. Davi é chamado no meio do pasto a vir se assentar na mesa quando o profeta Samuel visita a casa do seu pai Jessé. O propósito de Samuel era ungir sobre Israel um novo rei. Davi não estava em casa, é mandado chamar, você conhece a história, e então é ungido rei. A partir dali, ele vai ser levado a um cenário de expansão, de crescimento, de ampliação. Mas tudo que Davi vive cria a ele uma certa animosidade do rei daquele período chamado Saul. Saul começa a persegui-lo e deseja matá-lo. Então Davi agora tem um problema a enfrentar. Mesmo sendo ungido rei de Israel, tem um problema com a nação da qual ele foi chamado a reinar. O rei daquela nação, que ainda reinava naquele período, desejava matá-lo. E não apenas ele. Essa palavra, esse desejo, esse anseio de perseguição também tomou a nação de Israel. Davi agora não é apenas perseguido por Saul, mas perseguido por toda a nação de Israel. Davi então se esconde em uma caverna. Faz daqueles homens que ele encontra na caverna e mais outros homens que encontram no meio da caminhada um forte exército. Homens que se tornam equipados para a guerra. Mas mesmo assim, Davi começa a perceber que a perseguição se aumenta e se multiplica. Davi toma uma decisão. Ele vai se bandear agora através do exército filisteu. Davi agora vai trabalhar supostamente a favor do exército filisteu. Mas preste atenção, mesmo habitando entre os filisteus, a Bíblia continua dizendo que Davi continuava perseguindo os adversários de Israel. Mesmo assim,
Davi estava agora em um cenário. Vivia à margem, vivia à mercê, vivia sobre as mãos de um rei pagão, de um rei gentil, de um rei ímpio, maldoso, maligno, que era o rei dos filisteus. E quando vem uma grande guerra, a grande guerra que separaria entre todos os domínios, aonde o povo de Israel, através do rei Saul, guerrearia contra os reis que estavam com favor do exército filisteu, Davi também foi renegado pelo rei dos filisteus. A ponto de Davi agora avaliar a vida e dizer: do que me adianta? Eu não estou nem a favor dos israelitas, mas também fui negado, fui renegado pelo exército filisteu. Davi vai para um lugar chamado Ziclag. Eu quero apenas usar essa história como uma alusão para você entender o que eu estou falando. Existe um tempo na minha e na tua história que exatamente acontece a mesma coisa. Por vezes, somos decepcionados com as coisas que a igreja, o povo de Deus, o povo do Senhor pode provocar, pode nos causar. E aí, como olhamos para a vida de fé e estamos decepcionados com quem está governando a vida de fé, que decidimos olhar para as coisas que são normais, que são fora do Evangelho e desejamos até participar delas. Mas as coisas que são fora de Deus, para quem conhece as coisas de Deus, começam a criar lugares que são insuportáveis de serem pisados, vivenciados. E então acontece um grave problema. Nós não temos a impiedade suficiente para andar com os ímpios, mas nós não temos a força, a vontade e a coragem de romper os limites daqueles que servem e obedecem à voz do Senhor. E aí então decidimos fazer o que Davi fez, ficarmos em Ziclag. Ziclag eu chamo de meio do caminho. Eu não sou nem ímpio o suficiente para guerrear com os ímpios, mas também não sou santo o suficiente para vencer as adversidades de quem serve o próprio Senhor. Eu prefiro ficar num lugar onde nada me toca, onde não tem problema, onde eu me escondo no meio do caminho. Só que no meio do caminho não existe inércia, não existe ineficácia, porque quando Davi volta para Ziclag, ele percebe que os amalequitas, sim, os amalequitas, não é apenas um povo de Amaleque. Os amalequitas é uma representação espiritual de alguém que trabalha nas nossas frustrações, nas nossas decepções. Os amalequitas dão de conta, levam filhos, filhas, esposas e idosos. Carregam a família, destroem a família. E eu preciso dizer isso a você. Quando você decide ficar na inércia, ficar na Ziclag da atualidade, quando você não anda e não se suja na poça do lamaçal do pecado, mas também não toma a decisão de andar com uma vida reta e obediente à vontade de Deus, aonde você fica no meio do caminho, flertando com os dois mundos, eu preciso te dizer, sempre virá um levante amalequita para destruir sua casa, sua família e tudo que você constrói com tanta excelência e graça da parte do Senhor. E é nesse lugar que Davi olhando para tudo aquilo, quando ele chega na cidade destruída, com filhos e filhas, idosos e esposas, tomados pelo mundo amalequita, pela frustração e decepção, Davi chora, porque embora ele possa ter uma cidade, embora ele tenha ficado no meio do caminho, ele não percebeu que essa teria sido a sua pior decisão. Davi então toma uma decisão que eu quero te convidar a tomar no dia de hoje. A Bíblia diz assim, que Davi se fortaleceu no Senhor. Eu quero te dizer exatamente isso. Não foi Deus que fortaleceu Davi. Foi Davi que se fortaleceu no Senhor. Talvez chegou a hora de você se posicionar em Deus, de se levantar e tomar como decisão que nenhuma frustração, que nenhuma decepção, que nenhum mal que você possa ter sentido dentro da casa do Senhor, dentro do reino de Deus ou com as pessoas que expressam o reino de Deus, possa ser suficientemente capaz de te barrar, de te impedir de servir a Cristo com fidelidade. Cristo vai além de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, de qualquer decepção, de qualquer frustração. Cristo é a essência da vida. Eu sei que você já olhou para a tua vida
e sabe que você não suportaria a impiedade total, o mergulho no lamaçal do pecado. Você nasceu para um propósito divino e é esse propósito que deve queimar no teu coração. Hoje eu venho aqui dizer para você com toda a convicção no meu espírito que é hora de você se fortalecer no Senhor. Chegou a hora de você se posicionar. Não espere uma palavra, não espere uma direção. Tome uma decisão. Hoje é hora, hoje é tempo e agora é o tempo de você se fortalecer. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor e tomou uma decisão de consultar a Deus. Eu me levantarei, eu perseguirei, eu alcançarei. E a resposta de Deus para Davi foi: sim, se levante, se fortaleça e você vai alcançar. Eu estou contigo. Eu quero terminar esse devocional com a mesma palavra para a tua vida. Deus está contigo. Se fortaleça, se levante, volte hoje mesmo para tudo aquilo que Deus te deu como promessa. A promessa está de pé. Deus não está morto. A voz dele ainda continua ecoando com vida e vida em abundância. Se Deus te encontrou com esse devocional, é porque certamente Deus tem um propósito e um projeto com você. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus.